Olá, pessoal. Estamos já já entrando no ar. Estamos convidando aqui a Sandra Oliveira Martins, Sandra Smith Oliveira Martins, nossa convidada de hoje. Oi, Sandra, te convidei aí para você estar entrando aqui ao vivo com a gente. É só você aceitar aí o nosso pedido para estar entrando, tá bom? Eu vou te chamar novamente para você conseguir aí. E ou peço um pedido para aceitar, para participar, vai aí no bonequinho, onde tem o bonequinho, que aí você se conecta com a gente, tá bom? Sei que você já está participando, você já está aqui, só falta você entrar online. Oi, te convidei novamente. Acho que agora foi. Oi, agora está Tudo adiantando bom, Ruth? exatamente às 19 horas. Tudo bem, Sandra? Graças a Deus, Ruth, e você? Você viu que o nosso negócio aqui é cavalo, com a internet é a coisa mais difícil, né? Ah, eu tô igual, mas a gente vai aprendendo. Então, gente, boa noite. Vocês já viram que a nossa convidada aí, enquanto a gente estava se conectando, já estava fazendo um oi, quem é que é nossa convidada especial de hoje. Então, para quem nos acompanha aqui, tem o tradicional boa noite. Eu sou a Ruth Araújo, sou uma jornalista aí que estou há alguns anos nesse segmento do cavalo, principalmente. A Sandra é uma querida amiga de muito tempo. A Sandra, a família dela tem um muito carinho, ela sabe o porquê. Então, boa noite, Sandra, muito bem-vinda. Boa noite, Ruth. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, seu, do Ismael. Realmente a gente se conhece há muito, muito tempo, né, Ruth? Acho que quando eu estava começando a fazer adestramento, a gente se conheceu ali, né, em carona de evento, Porto Alegre. E, nossa, muito boas lembranças. Quantas coisas já aconteceram, né? E que eu pude acompanhar e tive o maior prazer. Então, gente, primeiro eu vou fazer uma pequena apresentação da Sandra, porque todo mundo conhece a juíza, a diretora de adestramento, teve a oportunidade de vê-la aí competir em alguns eventos, os mais antigos principalmente, né, Sandra? E Não, a não que a gente gente seja velha, porque a gente começou muito cedo, né, Ruth? Pois é, pois é. Mas a Sandra, gente, tem um histórico, assim, ela vai contar um pouco disso. Ela é argentina, radicada há muito tempo no Brasil, é uma brasileira. Então, ela defendeu a Argentina em duas edições dos Jogos Pan-Americanos, ela foi campeã sênior na Argentina. Então, Sandra, para começar, para você chegar até aqui, o cavalo entrou na sua vida em algum momento. Então, conta pra gente um pouquinho dessa tua história no mundo equestre. Então, vamos lá. Eu acho que, na verdade, eu é que entrei na vida do cavalo, né? Porque quando eu cheguei, ele já estava. Então, assim, minha tia, irmã do meu pai, ela já tinha sido campeã argentina de salto, né? E, enfim, aí depois meus pais vieram morar aqui no Brasil, a gente pequenininha, e aí meus pais, né? Um certo dia uma pessoa foi lá vender um título da hípica de Santos e São Vicente, onde eu morava. E meu pai e minha mãe decidiram, falou, puxa vida, as meninas precisam aprender a montar, porque é que nem, para eles, né, era que nem aprender a nadar, andar de bicicleta, era uma coisa muito natural, porque a família tinha fazendas. Então, falou, bom, tem que aprender a montar a cavalo. E ali começou, coitados, né, mal sabiam eles achavam que a gente ia andar, né, a cavalo, montar a cavalo, como se fosse uma bicicleta, uma natação. E aí, tanto a minha irmã, Karina, como eu, nos apaixonamos e começamos a montar. Em Santos, São Vicente, era muito voltado ali para o salto, né? Era o que existia. Então, eu comecei ali na modalidade do salto, cheguei a fazer campeonato paulista, campeonato brasileiro de Amazonas, até 1,10, classificar ali quarto, quinto. E aí, depois, né?
o mundo andou para o lado do adestramento, mas o começo foi ali pelo salto e como uma coisa natural, né? Hoje em dia as pessoas põem os filhos, não sei, né, para jogar futebol, para fazer balé, e na minha família era, não, tem que aprender a andar de bicicleta, a nadar e andar a cavalo. Então foi mais ou menos assim. Ah, e legal, assim, porque a Karina, tua irmã, continua no salto, né? Tem uma trajetória bem interessante. Mas queria que você contasse um pouco por que o adestramento você acabou abdicando do salto e foi para o adestramento. Bom, então, no salto, né, a Karina sempre falava assim, nossa, mas ela tem uma distância ótima, tá, mas eu não tinha aquela coragem toda, aquela, sabe? Não era minha paixão, e eu queria tudo perfeitinho. Então, para mim, se a pista fosse zero, mas de repente aquela distância não chegou perfeita, aquilo ali já me aborrecia de uma tal maneira. E né, eu era muito focada no certinho, né? E meu pai sempre foi um grande investidor, um grande incentivador, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai, a Karina sempre foi muito apaixonada, ela era um pouquinho mais de puxar, né, de ir atrás. Então, meu pai, também apaixonado pelo cavalo, acabou comprando cavalos de salto, ficou sponsor, né, do Justo Albarracín, que é um dos grandes nomes da equitação argentina. E assim, aos 16 anos, então, meu pai resolveu, não, eu tenho que abrir esse mundo para as meninas, é o que elas gostam. E investiu em cavalos de grande prêmio, de salto, né? E aí a gente teve a chance de acompanhar vários turnês para Arren, para os Estados Unidos, Pan-Americanos, Olimpíada de Atlanta, enfim. Então, assim, já estava ali muito perto do top, né? Dos bastidores de todo o que realmente é o hipismo. E com essa vontade desse incentivo todo, meu pai achou que seria uma boa ideia chamar o Orlando Facada, em Santos, para fazer uma clínica, para ensinar a gente a montar e coisa e tal. E aí Orlando, na hora, falou, não, essa menina tem que ir para o adestramento, não tem como. E foi ali que eu me apaixonei por adestramento. Aí nós fomos ver um cavalo na Argentina, mas eu sempre mais tímida, tudo, achei que aquilo era um pouquinho demais. E logo de cara, trocar de salto para adestramento, aí já estava experimentando o cavalo campeão argentino de sênior. Falei, gente, mas eu estou começando, né? Nem sei se é isso. E conheci Mara Osaka, né? Então, que na época era a campeã argentina. Então aquele cavalo acabou não indo, porque eu fiquei com um pouquinho de medo, mas um ano depois, né, já formada na faculdade, Karina resolveu ir montar com Justo Albarracín na Argentina e tinha 5 cavalos lá. Ela falou, vou tirar um ano sabático, já me formei e vou montar lá. E eu falei, gente, não posso ficar de fora disso, né? E eu falei, eu faço adestramento, então eu vou lá agora começar a fazer meu adestramento. E aí eu comecei, né? Fui para a Argentina, comecei as aulas com a Mara Osaka, depois dessa clínica com Orlando, me apaixonei de vez, né, pelo cavalo, aí comprei meu primeiro cavalo lá, que tinha sido campeão de CCE, então, né, tipo uma mistura muito grande, e um ano depois voltei para o Brasil e ali deslanchou, foram muitos, muitos anos com Orlando, saudades enormes, muitos ensinamentos. E assim foi, né? Foi, na verdade, tipo, as coisas foram acontecendo. E você acabou, mesmo morando no Brasil, mesmo radicada aqui, você acabou defendendo a Argentina em algumas... Você foi campeã argentina. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória. E você defendeu a Argentina em 2 Jogos Pan-Americanos. Fala um pouco dessa experiência, desse momento especial. Aliás, teve um momento muito especial num dos Pan-Americanos, que tem a história do Lusitano envolvida. O meu pontinho fraco ali, o Oceano do Top, né, inesquecível. Então, na verdade, na época que começaram a organizar os CDIs aqui no Brasil, ainda era obrigatório ter um atleta estrangeiro, né? Então, é muito engraçado, porque até a pedido do Brasil, falou, não, Sandra, você tem que entra pela sua bandeira, que é a Argentina. E dali foi, e a verdade é assim, que a Federação Argentina sempre foi muito, muito, muito companheira. Então, assim, depois daquilo eu também nunca tive nem sequer opção ou pensamento de trocar, né? Porque eu realmente fui sempre muito bem recebida pela Federação Argentina. Então, o que começou por venha fazer um número para que o CDI seja válido, acabou que realmente virou uma coisa muito, muito boa, né? Então, acabou sendo dos 2 lugares, né? Digamos assim. Mas na hora de representar, você tem que representar o país do passaporte.
mas assim, a Federação Argentina foi sempre muito acessível, teve sempre ali me apoiando muito, então sempre foi, tanto nos sul-americanos, que a gente fez aqui no Brasil, como nos pan-americanos, então foi uma experiência muito boa, né? Mas tem alguém perguntando como que era o nome do seu cavalo. Gente, era o Oceano do Top. Na época que você montou, o Oceano do Top era a criação do Tony Pereira, do Tunico Pereira. Depois, eu acho que na sua época ele estava com o Paulo Salles ou já com o Zé Roberto Guimarães do vôlei? Então, quando eu comecei com o Taifung, que era um cavalo argentino, que era do CCE, e a gente comprou e trouxe para o adestramento. Eu fiz todas as séries médias, foi um grande campeão. Depois vendi para Fernando Ascar, que ganhou muitas provas aqui no Brasil também. Depois passei para o Jerônimo, né, que era um cavalo maravilhoso, fantástico, belga. E depois o Oceano do Top. O Oceano do Top foi o seguinte, o Jerônimo tinha morrido de uma cólica fulminante, né, logo depois do meu primeiro filho, a hora que eu ia, né, voltar a montar, naquela semana ele faleceu. Então foi muito duro, né? E aí eu tive meu segundo filho, e ele ainda bebê, tudo, e eu enlouqueci. Falei, não, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que competir. E Pan-Americano no Brasil, 2007, né? Então eu falei, gente, não é possível que eu vou ficar fora disso, né? Até porque quando o Jerônimo morreu, eu estava escalada para o segundo Pan-Americano com ele, né? E aí eu olhei, fui assistir as provas, eu falei, eu tenho que ver qual cavalo vai passar, que eles não vão perceber, que o Brasil não vai perceber, não vai usar, eu preciso. E quando eu bati o olho no Oceano, foi paixão à primeira vista. Eu falei, é esse, eu quero esse cavalo, tenho que montar esse cavalo. Aí a minha amiga Carola May, né, pegou e falou, opa, eu conheço o dono, peraí que nós vamos dar um jeito nisso. Aí, de fato, o cavalo acabou ficando de fora né, da lista reduzida. Da equipe brasileira. E faltavam 3 meses para o Pan-Americano, então assim, era uma loucura, eu voltar a montar, pegar o cavalo, conseguir classificar. Aí eu mandei um e-mail para a Federação Argentina, eu falei, olha, tem isso em vista, meu currículo vocês já conhecem, este é o currículo do cavalo, vocês aceitam me observar? E eles falaram, claro, vamos mandar um observador aí para o Brasil. E aí conversamos com o Tunico, ele era a sociedade do Tunico, né, e do Zé Luiz. E o Tunico, na hora, falou, não, ótimo, vamos em frente. Colocamos o cavalo no seguro e falou, bom, agora eu tenho que começar. E agora, né? Agora eu me arranjei o problema, né? Porque sonhar é ótimo, né? E aí depois você tem que falar, agora eu tenho que fazer dar certo. E aí, bom, fomos experimentar esse cavalo no Aras. Aí a hora que eu cheguei na porta do Aras, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Agora eu tenho que montar nesse cavalo, tem que acontecer. E foi tudo maravilhoso. A única coisa que o Tunico falou, olha, só tem um pequeno problema. O cavalo está inscrito no leilão internacional do Lusitano, vem gente de fora, e eu não posso tirar, porque isso é tudo feito com muita antecedência. Eu falei, meu Deus. Falei, bom, 1 leão por dia, 1 de cada vez, vamos primeiro classificar, depois a gente vê, confia aí, Papai do Céu ajuda. E aí classificamos, o cavalo foi para o leilão, e eu me lembro até hoje, eu indo para o leilão, e eu falei assim, gente do céu, agora esse cavalo vai vender, o que eu vou falar para a Federação Argentina? Olha a encrenca que eu tô. Foi quando Paulo Salles comprou o cavalo, né? E sim, foi um momento muito bonito, né? Porque ele comprou o cavalo junto com a filha dele, Isabela, e aí anunciaram ali que compravam o cavalo, mas que iam deixar, né, comigo para o Pan-Americano, e eu sequer os conhecia, né? Bom dia e boa tarde. Então foi assim um momento muito bonito, né? E o cavalo é irrepreensível, um cavalo fantástico, realmente, um caráter maravilhoso, assim, uma coisa, muitas lembranças boas, né? Era assim, um cavalo que merecia tudo de bom que teve, porque ele realmente se entregava muito, né? Ao cavaleiro, ao esporte. Então foi uma felicidade poder montar esse cavalo. O Oceano foi inesquecível. O leilão internacional foi Luso Brasileiro, lá do Vitor Olivo, lá no Aras, na Cordelaria Verde, e que depois do PAN acabou sendo montado pelo Leandro Silva e foi para as Olimpíadas de Pequim. Na realidade, as provas aconteceram em Hong Kong. Exatamente.
né? Foi uma trajetória assim, foi Pan-Americano, depois foi para o leilão, depois do leilão foi para Pequim, foi um espetáculo. Está participando com criação brasileira numa Olimpíada. Queria que você falasse um pouquinho da sua opção como juiz, em que momento aconteceu. Fala um pouco dessa trajetória, quando você começou a julgar e essa tua trajetória até chegar no nível de 4 estrelas. Então, Ruth, como eu te falei, eu vim do salto, né? E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu fui para a Argentina, teve um curso lá, e eu falei, eu vou sentar ali junto com o pessoal. Era um curso do General D'Alessandri, né, que também foi um grande campeão argentino. Falei, eu vou sentar porque eu quero saber o que esse pessoal quer de mim, né? Afinal de contas, eu era totalmente diferente. E aí fiz o curso, entendi uma parte, boa parte não, mas tá bom, vamos trabalhando. Aí quando eu vim para o Brasil, que eu voltei para o Brasil em 92, né? Fui em 91, voltei em 92, teve um curso do Coronel Nigri, lá em... Onde era, meu Deus? Realengo. Aí despenquei eu de Santos para o Realengo, sem conhecer ninguém aqui no Brasil. Vamos descobrir o que se quer, né? O que o juiz quer ver no adestramento. E aí fui lá, aprendi um pouquinho mais e depois disso participei de todos os cursos que eu tive oportunidade. Muitas vezes fui tradutora dos cursos, quando a Sabine Bilton organizava. Então, assim, tive a oportunidade, né, de estar ali traduzindo o curso de Katrina Wurst, de Uwe Mechland, de Markowski. Montei para vários cursos de Eric Lette. Então, assim, aquilo ali foi, né? Eu fui aprendendo, até que quando a Micheline Schuss foi diretora da Federação Paulista, ela começou a me chamar para jogar umas provas. Ali já tinham passado muitos anos, né? De montar e de frequentar os cursos. E aí comecei como juiz estadual, fui cumprindo todos os requisitos, depois juiz nacional, e assim foi indo, né? Pouco a pouco. Você como argentina, você pode julgar pela Argentina tanto quanto pelo Brasil? Posso, na verdade é assim. Pelo Brasil eu fiz uma carreira inteira, outra vez um pouquinho ao contrário. Eu fiz a carreira inteira de juiz no Brasil, né? Então, assim, juiz nacional, estadual, no Brasil. Aí eu ia fazendo em paralelo com a Federação Argentina e avisando, olha, eu sou argentina, estou fazendo assim, estou fazendo assado, e eles iam me passando os reconhecimentos de curso, né? Então, assim, eu estudei aqui no Brasil, fiz as provas aqui no Brasil e ia avisando a federação lá, e a federação ia me reconhecendo os cursos aqui, etc. Então, eu acabei fazendo a carreira nacional nos dois lados, né, no Brasil e na Argentina. E aí, depois, na hora de fazer a prova da FEI, claro, tem que ser pelo país que você tem o passaporte, então acabou sendo pela Argentina. Mas, no final das contas, eu sou juiz nacional aqui, juiz nacional lá e juiz internacional pela Argentina, como se fossem carreiras paralelas. Uhum. Alguém está perguntando aqui por que você não está julgando no Brasil este ano. Não, você está julgando, você já esteve julgando e deve ter algumas agendas aí. Nos CDIs, nos próximos 2 CDIs, você vai estar presente no júri? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles escolheram um outro júri, mas eu estou com a agenda bem cheia fora. Eu julguei o Lusitano, que foi fantástico, né? Uma prova muito bacana, com novidades, né? Tava um frio danado, né? Graças a Deus que o Ismael teve a ideia dos carros, a gente julgou de dentro do carro e, né, vi uma boa evolução. E agora sim, tenho uma agenda bastante lotada. Eu estou indo semana que vem para a Holanda, depois vou para a Bélgica, vou para os Estados Unidos, vou para o Peru, vou para o Chile, vou para Buenos Aires. Assim, tá bem lotadinho, mas é assim que é bom, né? Então, Sandra, você tem essa visão de como tá o adestramento no mundo, participando como juíza. Queria que você fizesse uma análise. E o Brasil? Vamos comparar. A gente está aí às vésperas do Sul-Americano, a gente vai estar falando sobre isso. Você vai presidir o júri no Sul-Americano. Qual a situação hoje do Brasil, principalmente os conjuntos Small Tour e de Big Tour, no comparativo? Vamos pensar de imediato na América do Sul, na América Latina. Eu acho que o Brasil está muito bem, né? Está muito forte. O Brasil tem se fortalecido, subiu para o Big Tour, que é uma coisa importante, era uma meta, né? Que ali o
o grupo 6, né, se propôs, o pai que está pedindo, né, a própria FEI, que é para a gente conseguir, porque tudo vai intercalando, sabe, Ruth? Às vezes as pessoas não conseguem entender o fio da meada das coisas, né? Então, por que estão pedindo agora uma equipe mista ou um Big Tour? Mas tudo vai se intercalando, né? Então, assim, isso é pedido que é para depois a gente poder ter o reconhecimento do Pan-Americano valer para classificação olímpica. Então, uma coisa vai emendando na outra. Eu acho que o Brasil está muito forte, nós temos, acho que como foram nas últimas 2 edições, chance de ganhar o ouro, mas sempre lembrar que os outros países também não estão dormindo, né? Então é muito importante continuar a evolução. Então, assim, temos o Equador bastante forte, temos o Uruguai, que investiu bastante em cavalos, talvez ainda falta um pouquinho do amadurecimento, de uma evolução no treinamento desses cavalos, mas o Uruguai comprou muitos cavalos europeus. O Chile tem alguns cavaleiros que estão fora. A Argentina tem alguns cavaleiros que também estão muito bem, que eventualmente não vão estar no Odessur, mas vai ser outra realidade no Pan-Americano, né? Se todos os países passarem, agora são só 2 que passam. Então, assim, eu acho que a região está melhorando, está subindo. O Brasil está na frente, né? Mas tem que continuar, né, esse mesmo trabalho que vem sendo feito. Eu tenho certeza que temos muitos cavaleiros com muito potencial, muito cavalo, né? A gente vai falar disso um pouquinho. Mas assim, o Brasil deu passos gigantes, né, nos últimos anos. E não foram passos leves, foram passos realmente bem concretos, bem no chão, né? Porque às vezes a gente anda rápido e depois tropeça. Não é o caso. O Brasil está muito consistente, né? Especialmente ali o caminho que o João está abrindo na Europa. Agora tem outros cavaleiros acompanhando, né? O Pedro, a Giovana foi um bom tempo para a Europa também. Então, né, conseguindo mostrar o Brasil lá fora também. Importante não esquecer dos cavaleiros que estão aqui, que estão trabalhando duro, né, que esses é que vão ser a nossa base forte. A gente tem que pensar e continuar dando espaço para eles, espaço nas equipes, para eles poderem realmente evoluir e chegar nesse nível internacional, né, e poder continuar essa consistência, né, que o Brasil está indo para frente. Você julgou a primeira qualificatória para o Sul-Americano, que foi durante a exposição do cavalo lusitano, em que dos 17, só foi válido para o Luiz Maltour. Depois queria que você até falasse por que o Big Tour, o resultado do Big Tour não foi válido como qualificativa para se fazer o índice, só vai ser em CDIs, mas no Small Tour, dos 17 inscritos, 15 conseguiram atingir o índice FEI. Eu não lembro exatamente a proporção de quem chegou no 68, que é o índice desejado aí pela CBH. Então, eu queria que você fizesse uma análise dessa evolução e no que a CBH acerta quando ela estabelece, estabelece um nível maior de nota em comparação ou em relação ao que a FEI estabelece. Isso é uma vantagem quando a gente chega num Sul-Americano, num Pan-Americano? Então, Ruth, vamos ver. Eu não julguei o Small Tour, eu julguei as provas nacionais, né? Aí no primeiro dia eu não estava lá para ver a prova da São Jorge, eu consegui assistir a prova da Intermediária 1. Eu vi provas bastante consistentes, achei um bom julgamento, achei os cavaleiros bem técnicos, né? Os cavalos bem preparados. Com relação a CBH exigir um índice maior. Isso, na verdade, começou quando a gente estava preparando para Toronto, né? E na época eu lembro que a Sandra ficou louca, como é que bota um índice desse, tão diferente? Mas é aquele negócio, se a gente não sobe, eu acho que a CBH está correta em continuar e manter isso, porque se a gente precisa de 62 e classifica com 62 ou 63, é isso que a gente vai apresentar lá. Então, assim, não quer dizer que desses 15, que bom, todos classificaram, a maioria classificou com o índice da FEI, que bom, temos muita escolha de quem levar,
né? Mas o que a gente mais quer é levar um nível lá em cima, realmente competitivo. Então, acho que quando a gente fala, olha, é 68, no começo todo mundo diz, meu Deus do céu, esse povo é louco, imagina. E depois o pessoal começa a trabalhar, dizer, bom, é o que eu tenho, é o que eu tenho que trabalhar. Então, tirar o pessoal um pouquinho da zona de conforto, né? É ruim, mas eu tenho certeza que existem críticas, né? Tipo, quando estão exigindo mais do que a própria fez. Sim, porque a gente quer, né? A gente não quer classificar, a gente quer ganhar, a gente quer pelo menos estar na disputa para tentar ganhar. Depois, estando lá, qualquer coisa pode acontecer, né? A gente não é dono do destino, mas a gente tem que procurar melhorar o nível. Então, acho que isso tem sido feito e eu acho que é um acerto. Eu acho que é um acerto. Porque nada te impede de você falar assim, bom, ninguém alcançou 68, eu vou com uma equipe de 65 ou de 63, né? É apenas um desejável. Então, assim, a gente deseja mais. E as pessoas têm que perceber que dá para sonhar e dá para trabalhar e chegar no resultado. E se pensar também que só são 2 países que vão conseguir no DESUR, no Sul-Americano, vaga para o PAN. E o PAN é decisivo para Paris, né? Então, Agora, é o que eu te dizia do fio da meada, né? Uma coisa está entrelaçada na outra. Então, se a gente vai muito fraco para o DESUR e só de Small Tour, como é que a gente chega na Olimpíada? Fica um gap muito longo, então a gente precisa realmente subir, a gente precisa prestigiar quem está no Big Tour, a gente precisa ir elevando os cavalos e exigindo mais dos cavalos do Small Tour para que cheguem mais alto, para que cheguem competitivo no Pan-Americano e para que depois do Pan-Americano, classificando, consigam chegar na Olimpíada. Senão, né, a linha de produção não segue, né? A gente precisa emendar um na outra e fazer um crescimento, né? É interessante que a gente viu na classificação uma nova geração, uma nova leva que veio depois, eu diria assim, do João, dos Almeida, é uma geração pós, e que na realidade tiveram esses cavaleiros que estão aí atuando e fazendo bonito como referência, né, Sandra? É exatamente isso, né? Essa busca contínua pela excelência, né? Então você vê, para nós a nova geração já era o João, o Pedro, né? Agora eles já estão passando para, né? Já estão deixando uma outra geração. Olha como é importante, né, Ruth? A gente ter um ídolo, a gente ter um foco, a gente dizer, não, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer o que ele está fazendo, eu quero ser até melhor, né? Então, como é bom, como é importante a gente ter alguém para olhar e dizer, não, é nesse caminho que eu quero ir, né? Isso realmente fantástico. E o fato de ter tantos cavaleiros, se a gente olhar os rankings da CBH, a gente consegue ver, isso é muito cíclico mesmo, né? Ano que tem... Eu sempre brincava, né? Quando eu estava na CBH, eu dizia assim, a gente tinha que inventar uma seletiva todo ano, não sei, para qualquer coisa. Porque o ano que tem seletiva, vai lá para cima, aí depois despenca um pouquinho, né? O pessoal ama uma seletiva. Eu falo assim, não, gente, vamos botar seletiva para tudo, né? Mas é importante, porque isso incentiva as pessoas, eu acho que dá um pouquinho mais de foco na hora de trabalhar e realmente, né, ter os 15 conjuntos. Na época atrás já teve também 15 com Nigre, mas como isso dá foco para as pessoas, né? E isso é muito importante. E agora esse foco está com novos cavaleiros, com essa geração nova, né, como você disse, mas com muita qualidade também, né? Então, assim, a criação está muito boa, né? Eu acho que isso que é o importante, porque não é só o fato, né, tem países, a gente já citou aqui um pouquinho, tem países que compram, e que está muito bem também, né? Compra o cavalo já pronto, ou, né, ali bem no meio do caminho para cima, e começa a aprender, né, e a formar o seu cavaleiro com aquele cavalo. E o Brasil já teve também essa época, né, de trazer o cavalo, de pegar essa expertise, e agora são os nossos cavalos, né, jovens, os cavalos do país, que já estão se destacando. Então, eu acho que isso é um ponto muito, muito importante para se observar, né? E eu acrescentaria que o lusitano deu uma contribuição muito importante para essa evolução na seleção específica para o adestramento e na produção de novos talentos, né? Se você for ver dali daquela relação de
de quem conseguiu atingir o índice, o Lusitano basicamente dominou, né? E você vê isso também nos resultados dos rankings da CBH, no ranking da Federação Paulista. Então, vem caminhando em paralelo, né, Sandra? E Eu você acho que conviveu bastante com a gente. é uma contribuição muito grande, né? Quem dera todos os países da América do Sul conseguissem enxergar isso e abrir, né? Inclusive os criadores, até os criadores brasileiros, tentar fazer parcerias com esses países, com as federações desses países, né? Para aumentar o lusitano nesses países todos. Eu acho que até quem classificou com cavalo que não é lusitano, eventualmente, mas veio de uma formação de cavalos lusitanos. Então, veja né, o cavalo contribuiu tanto para né, tanto para as pessoas estarem na prova, como para formar cavaleiros que, eventualmente, depois acabam montando A, B ou C tipo de cavalo, né? Então, eu acho que é muito importante. Você vê os rankings da CBH, né, os últimos anos a gente teve recorde, né, de inscrição, Campeonato Brasileiro, é um ano atrás do outro, recorde, grande aumento ali de mini-mirim, de mirim, né? Aí a gente ainda está um pouquinho defasado no Júnior e no Young Rider, são provas difíceis, e aí é bem quando as crianças estão no colegial, na faculdade, então né, a gente ainda falta um pouquinho ali. Mas a quantidade que aumentou, né, de crianças montando. E eu acho que o lusitano é muito importante para isso, de amadores, né? Porque o lusitano é um cavalo muito fácil, né? Que ele dá muito, ele é muito parceiro, né? Então, isso assim, não estou falando a favor de uma raça ou de outra raça, né? Eu estou falando uma realidade. O cavalo é um cavalo parceiro, né? Então as pessoas gostam de montar, conseguem ter bons resultados. E eu acho que esse grande aumento aí no número de participantes tem a ver com raça, tem a ver com um pouquinho de abertura de regulamento, permitir algumas coisas. Então, assim, de novo, tudo vai se entrelaçando, né? O que eu digo que é como uma grande engrenagem, que uma coisa acerta na outra, que acerta na outra, e vai pouquinho a pouquinho. E aí tem coisas que são boas hoje, amanhã deixam de ser, aí acertas aparas um pouquinho, e assim que vai indo para frente, né? Sandra, a gente viu a contribuição dos áreas, principalmente do lusitano, na formação de novos cavaleiros, na formação dos cavaleiros que já estão atuando na Europa, na formação dessa nova leva. Tem uma pergunta aqui que diz que qual tem sido o papel dos clubes como formadores de atletas de ponta do adestramento? Eles perderam espaço? Que pergunta capciosa, né? É uma pergunta difícil, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que os clubes continuam com seu papel, especialmente na parte de receber grandes eventos, mas eu acho que os aras ganharam, né? Então, vamos dizer assim, eu não sei se os clubes perderam espaço, mas eu tenho certeza que os aras ganharam um grande espaço. Eu acho que é muito importante, Ruth, a gente voltar né, que você está aqui há muito tempo também, a gente voltar a clínicas, né, a juntar um pouquinho. Eu acho que às vezes o que eu noto? Eu noto que o pessoal que às vezes que não está em clube, que está num lugar, num áreas e tal, eles se juntam mais, fazem clínicas, né? E aquilo vai expandindo, né, esse conhecimento tudo. Eu acho que nos clubes está faltando um pouquinho disso, né? Existem os profissionais e os seus alunos, mas falta um pouquinho se juntar, se trazer um profissional eventualmente de fora, onde todo mundo possa trabalhar com essa pessoa, subir o nível, falar algo diferente, né? Porque a pessoa vai lá dar, né, aula e o outro, cada um falando, né, mais ou menos a sua mesma aula. E eu acho que trazer o treinador de fora é muito importante. E isso só vai acontecer juntando, né? Então, eu tenho visto que nos áreas o pessoal se junta, eventualmente, né, teve o Interaras, eu vejo que grupos se juntam, trazem gente de fora. Eu acho que isso é o que tem que acontecer um pouquinho nos clubes também. O pessoal se juntar um pouquinho e revivar um pouquinho mais, né? Reavivar um pouquinho mais esse sentimento do adestramento, né? De novo, buscando excelência, né? Não ficar só naquilo ali. É realmente buscar mais.
a gente não pode nunca parar de buscar mais. A gente a CBH acabou de anunciar, e essa semana, a contratação novamente do Norbert Van Leek, que é o treinador do João. O Norbert já esteve no Brasil, a exemplo de outros treinadores, como o Eric, na época da preparação da equipe, foi para Toronto. Eu não me lembro se foi Toronto. Não, era Marriott. Para Toronto foi a Marriott. O Eric Letts foi para Guadalajara. E a minha pergunta é, o Norbert conhece bem, na verdade ele foi um dos grandes responsáveis pela formação do João na Europa e está lá trabalhando agora com os outros meninos e vai ser esse técnico internacional. Não seria interessante a CBH também pensar num treinador internacional nessas fases de pré-sul-americano, pré-pan-americano? Sem dúvida, sem dúvida. Eu conversava no Lusitano, eu tive a oportunidade de encontrar com a Bárbara, né? E ela me comentou da ideia de contratar o Norbert. Nossa, eu acho primordial. A gente era, inclusive, a ideia ali. Conversou-se até com o Norbert em Tóquio, né? O problema é ter dinheiro, né? Como sempre, o problema é esse. Então, assim, agora tem esse investimento, tem esses patrocinadores. Eu acho super, super importante. Eu acho que a escolha é muito boa. O Norbert é um profissional incrível, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele ali em Aachen, né? Na quarentena para Tóquio e em Tóquio, e realmente assim, o profissionalismo dele, o que ele sabe, o respeito dele com o cavalo, a preocupação dele com o resultado do seu trabalho, com o resultado do seu aluno, é realmente surpreendente. Então eu acho que a escolha é muito boa. E eu acho que sim, eu acho que o caminho, né, Ruth, agora, né, que tem essa condição, né, o ideal seria a gente ter um técnico sênior, né, que focasse nisso, no pessoal que já está indo para a prova, tal, que eventualmente viesse aqui, pegasse essa equipe A e B sênior também. Não adianta a gente só trabalhar com 4 de Small Tour e 4 de Big Tour. O ideal é a gente ter a equipe A e B, equipe A e B, né, no sênior, Big e Small Tour. Depois a gente tinha que ter um técnico, pode ser o Norbert, pode ser alguma outra pessoa, né, porque cada um tem o seu forte, né, e também os técnicos estrangeiros, eles são muito ocupados, então também é um problema, né, você conseguir que eles venham periodicamente. Mas a gente precisa de uma equipe de novos talentos. Novos talentos, quando eu digo novos talentos, é de repente o pessoal que está numa série média, é um júnior, é um young rider, já que a gente não tem uma massa, né, para dizer vamos fazer uma equipe youth, né, que seria o ideal, jovem, né, children, junior, young rider, juntar um pouquinho do que é essa juventude e esses eventualmente talentos que ainda não estão no sênior, né, e uma outra equipe completamente separado com um treinador específico para os cavalos novos. Eu volto a dizer, o Brasil está com boa criação, com bons cavalos novos. Então, assim, não adianta a gente, pega esse cavalo que está no 6, 7 e sai treinando para o Small Tour, para depois chegar no Big Tour. A gente tem que pensar naquele cavalo de 4, né? Porque para o próximo ciclo olímpico, o de 5, né? É esse que vai estar ali chegando. Então, a gente não pode errar lá no comecinho, no 4, 5, 6 anos. Então, a gente precisa ter alguém realmente focado e pegar ali 8, 10 cavalos nessa faixa etária, né? Então, assim, tem a turma que vai pensar neste ciclo olímpico e tem a turma que vai pensar no próximo ciclo olímpico, e assim por diante, vai se sucedendo, né? A gente não pode deixar passar este ciclo olímpico para começar a pensar no próximo. A gente tem que trabalhar 3 ciclos olímpicos, né? Pelo menos. Então, o de agora, o próximo e o próximo, né? E essa é a forma de você dar continuidade e realmente crescer e fazer uma coisa consistente. Eu tenho certeza que estão pensando nisso e que vão investir, porque é esse investimento que precisa. E trazendo, né, esses técnicos, Ruth, você também ensina, né? E isso precisa ser aberto, né? Não adianta fazer uma clínica longe onde ninguém vê. É importante, traz essa clínica, abre para os profissionais como ouvintes, mesmo que eles não estejam montando, faz uma palestra, porque são essas pessoas que vão transmitir esse conhecimento, né, vão adquirir para eles, vão se reciclar e vão transmitir esse conhecimento para os seus alunos, né, e os seus alunos vão
colocar aquilo no cavalo, e aí o adestramento vai crescer como um todo. É muito caro, a gente sabe que é muito caro, por isso que a gente tem que aproveitar muito bem quando esses profissionais estão aqui, que é para realmente a coisa ir grande, né? Abranger o maior número de pessoas possível. A gente está pensando no ciclo olímpico logo ali, que é Paris, né? Paris, mas em 2018, 2028, nós temos Los Angeles. Acho que é isso, né? Los Angeles. E você já vê nos cavalos novos que estão hoje em atuação no Brasil, alguns em condição de chegar lá? Olha, a gente está com um nível de cavalos novos, assim, invejável, né? Agora é aquele negócio, a gente vê muito cavalo novo se perder no caminho. Eu sempre fico na dúvida se é porque vendeu, né? Porque os cavalos novos têm esse apelo, né? As pessoas compram a promessa, compram o sonho, e aí, né, isso é muito valorizado. Ou se acontece alguma coisa no meio do caminho, se o cavalo realmente não chega por uma questão física ou por uma questão mental, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O cavalo a gente tem que respeitar muito, não só a parte física dele, às vezes a gente se concentra muito na parte técnica, na parte física, esquece um pouquinho do mental, né? Então é muito importante ter esse equilíbrio para os cavalos. Mas eu vejo bons cavalos, né? Às vezes eu escuto o pessoal falar assim, meio brincando, o nosso próximo cavalo olímpico já nasceu. Tem razão, né? Agora tem que saber levar. Tem que saber levar e tem que ter alguém com muito conhecimento, com muita consciência para levar tanto o cavalo como o cavaleiro, né? Então, essa é outra parte, né, Ruth? A gente está concentrando muito aqui em falar do cavalo, né? Mas a parte do cavaleiro também é muito importante, sabe? O cavaleiro ser atleta, o cavaleiro fazer uma ginástica, o cavaleiro ter um bom preparo mental, a gente exigir, às vezes a gente fala assim, mas... Eu, por exemplo, em Lima, né, fui muito criticada, apesar da pessoa falar assim, ninguém sabia da regra, sabia sim, tá, né, foi divulgado que se a gente só ia escolher quem ia estar na equipe, quem ia ser o reserva lá. Não é a situação mais confortável, né? Bota mais pressão, coloca, sem dúvida. Mas, gente, lá dentro é a pressão também que vai ter para resolver a medalha. Então, assim, os nossos cavaleiros, os nossos atletas têm que estar acostumados na pressão, né? Faz parte da vida, tem que ser natural, né? Assim, a pessoa não pode, será que eu vou estar na equipe? Será que eu não vou estar na equipe? Tem que ser natural aquilo ali, né? Então, a gente precisa se acostumar a viver um pouquinho mais na pressão. Talvez seja nosso, do latino, né? A gente ter uma maneira diferente, querer sempre passar um pouquinho a mão na cabeça, mas a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa ser maduro, foco. E eu tenho certeza que hoje, né, quem passou por aquela experiência pode até achar, foi ruim, foi pressão, mas saiu fortalecido, né? Então, assim, eu acho que essa é a parte importante das coisas. A gente nunca cresce, a gente nunca amadurece, a gente nunca melhora estando na zona de conforto, né? A gente aprende e a gente se supera quando a gente tem uma dificuldade para superar. E eu acho que é essa que tem que ser a lição e o foco, né? Uma das questões aqui é do João Vitor, que está nos acompanhando. Se os resultados, para você, se os resultados dele surpreendem ou é um caminho natural, um resultado natural de uma trajetória aí de trabalho que vem a longo tempo. Acho que a resposta já está na própria pergunta, né? Eu acho que é uma trajetória, né? Eu vou falar assim, João, o que eu te falei na Olimpíada? Que qual ia ser o seu resultado, né? 73 e pouquinho. Aí tivemos um errinho ali no zigue-zague e baixou um pouquinho. Mas é esperado. Ele tem feito uma trajetória fantástica, né? Esse Corial, aliás, manda um beijinho para ele, né? Sou apaixonada por esse cavalo. Trabalho, dedicação, humildade, né? Então, assim, eu acho que essas palavras definem aí o trabalho que o João fez, tudo que o João tem feito, todo o exemplo que ele está dando aqui para o pessoal aqui no Brasil e mundo afora. E é isso que deu o mérito para ele para chegar onde ele está, né? Não é sorte, não é
é trabalho mesmo, né? Ele dedicou muito, né? Dedicou muito e ele está de parabéns. Esse é o caminho. Tem que continuar assim. Então, assim, eu não me surpreendo pelos resultados dele, eu fico contente, né? Porque eu acho que ele merece. Ele plantou, né? O que ele tá colhendo e vai colher muito mais porque ele continua trabalhando muito. Sandra, a gente voltando agora no Sul-Americano, a gente teve a primeira qualificatória durante a exposição, um CAN em que é necessário que tenha a presença de um juiz internacional, FEI, etc, etc. E nós vamos ter agora, em julho, 2 CDIs, um aqui na Paulista e um lá no Centro Hípico de Tatuí. Queria que você falasse por que o Big Tour, você só pode conseguir o seu índice, quem está no Big Tour, em CDI e não no CAN. Então, aí que tá, Ruth. Lembra quando eu te falei que as regras são feitas, assim, tem discussão nos grupos, né? A FEI divide os países em grupos. O Brasil faz parte do grupo 6, né? Junto com Argentina, Uruguai, Equador, Chile, né? Vários outros países, Paraguai, Bolívia, se eu não me engano. E aí discutem as regras, mais ou menos a prova, e tudo isso é levado para o PAIC, né? Que é quem organiza os Pan-Americanos. Eles é que decidem, aquilo é levado mais ou menos já quase decidido, né? Mas trabalhado ali para a Assembleia da FEI, e a Assembleia da FEI vota e aprova essas regras. Então, as regras foram dessa maneira. Eu te confesso que para essas regras houve bastante discussão, né? Havia uma turma que queria só Small Tour, outra turma que queria só Big Tour, no Odessur, outra turma que queria equipe mista, uma turma que queria que tudo fosse CDN, uma turma que queria que fosse tudo CDI, e acabou se decidindo por esse formato. Eu acho que o Big Tour, eles escolheram, né, imagino eu, que seja CDI, que é para ter um pouquinho mais de consistência perante a FEI, né? Lembrando, né, que o Big Tour é o que vai, então assim, equipe mista no Odessur pela primeira vez, né? Até a última edição era só Small Tour. Então agora eles já estão dizendo, opa, vamos subir um pouquinho de nível. Aí no Pan-Americano continua mais uma edição equipe mista. Só que agora subiu, né, de 1,5% para 3%. O percentual que você ganha por apresentar um conjunto de Big Tour. Então você praticamente deixa quem não leva cavalo de Big Tour, a não ser que seja uma diferença brutal de percentual, você praticamente deixa quem não leva Big Tour fora da medalha, né? Então eu acho que por conta disso, e que depois vai para o Pan-Americano, e o Pan-Americano também, ou seja, o Pan-Americano é certeza, se você quer uma medalha, leve Big Tour, né? Ou seja, não é mais brincadeira. Então, eu acho que por isso, para dar um pouquinho mais de consistência nos julgamentos, é que decidiram fazer no CDI esse MER, né? Esse certificado de capacidade do Big Tour. Quantos países você acredita que competem nos Jogos Sul-Americanos como equipe? Aliás, são 11 países que foram convidados, né? E até final de agosto é a data limite para se mandar a primeira lista, a lista final, né, de convocados. Você tem ideia de quantos países têm condições hoje de competir como equipe? Eu tenho certeza que Brasil, Argentina, Chile, o próprio Paraguai, Peru, Equador. Bom, eu acredito que esses Uruguai? Uruguai também, desculpa, Uruguai também, Uruguai com equipe. Então, pelo menos, eu acho que 7 equipes estarão lá. Então, para você ver, para essa edição, vão 2 países a mais, né, do que normalmente vai. Então, temos que, né, aquele negócio, o Brasil está acima, tá bem, atenção, vão 2 países a mais, há um país a menos classificando para passar para frente. Continuo achando que o Brasil está forte, mas são coisas que a gente precisa botar atenção.
atenção em cima qual o país que mais pode incomodar. Quando a gente fala em Pan-Americano, a gente pensa no México. No Sul-Americano, quem pode estar no calcanhar do Brasil? Equador. Equador. Hoje eles têm... Se você... Queria que você falasse um pouquinho, a gente está quase chegando no final, queria que você falasse um pouco da programação. Já saiu, já foi definida a programação do Sul-Americano. Você tem essa informação? Você pode estar passando para a gente? Quando é que vai ser definida a equipe? E a regra vai ser a mesma? A média dos conjuntos vai ser a soma do Prêmio São Jorge com intermediária, da nota dos dois sai a média final. É essa nota que vai ser considerada a nível de qualificação? A nível FEI, MER, sim, né? É a soma dos dois, São Jorge, intermediária 1, soma. A Grande Prêmio, né? Para Big Tour só vale o Grande Prêmio mesmo. A nível do Brasil, eu te confesso, Ruth, eu não entrei a fundo, eu vi uma outra coisinha do comunicado, eu estou, né, assim, estou desligada da confederação, estou com muitos projetos pessoais, então, assim, eu não vi a fundo, mas eu acredito que deva estar seguindo a mesma coisa, porque eu sei que eles botaram uma data menor de classificação, o que é bom por um lado, porque você analisa o momento, um pouquinho perigoso por outro, porque você, de repente, não sabe o que vai acontecer nesse momento, né? Pandemias, enfim. Mas vale a pena. A única coisa que eu vejo, né, é que tem um Mundial lá, vai a turma que estava na Europa. Aqui, acho que para o Odessur, o que eu escutei, que me disseram, é que só vai quem tá, né, mais para a América do Sul. Eu acredito que isso seja uma questão de logística, né, de dinheiro, né, porque é difícil trazer um cavalo de fora para cá e levar um daqui para lá. Não é muito minha bandeira, eu até entendo, e entendo o lado econômico, não é um pouquinho minha bandeira é sempre tentar, sempre foi, né, agora não é mais nada, mas assim, sempre foi tentar levar e dar as mesmas chances para quem está aqui, que é para não desmotivar, né, mas eu acho que o Brasil está com bons cavalos selecionados tanto para o Mundial, né? São 3 classificados que estão indo muito bem. É uma pena não ter um quarto, porque né, um quarto na equipe é sempre uma segurança. E aqui para o Odessur eu acho que vem forte. A gente ainda não sabe da equipe como vai ser. Eu acho que está um pouquinho diferente, né? Antes eu fazia tudo mais no site da CBH, agora acho que tem um grupo particular, né, que eles conversam direto com os atletas, o que é bom, porque tem o foco do atleta, mas aí a família, adestramento, não sabe tanto o que vai acontecendo, mas eu tenho certeza que está sendo feito um trabalho né, para tentar dar as melhores condições para quem for e, né, todo mundo que quer quer fazer bem feito, né, e quer ter o resultado. Eu acho que o Brasil tem condições de ir bem no evento, sim. Mais uma pergunta aqui, se existe uma perspectiva razoável de se esperar o adestramento do Brasil sobrepujar o canadense em 10 anos. Se continuar trabalhando assim, agora sim, o Brasil está trabalhando corretamente? Tá, os atletas estão focados, está se investindo em cavalo, está se investindo em treinador, deve continuar, né? Tem que lembrar que a gente está aqui e o Canadá está aqui. Então, assim, a gente tem esse gap para preencher, né? Para chegar no Canadá. Nós estamos, né? O Brasil está trabalhando, mas tem que lembrar que o Canadá também não está parado, né? Então, aquele negócio, a gente tem que correr muito mais, porque eles também não estão parados. Assim, enquanto o Brasil tem a meta México, e eu acho que agora realmente conseguiu, né, ultrapassar um pouquinho o México. Antes a gente vinha sempre um pouquinho atrás, agora eu acho que a gente está um pouquinho à frente. Mas o México quer voltar para o lugar dele. O Canadá, ele tem a meta Estados Unidos. Então, assim, é que nem aquela corrida do ratinho atrás do, né, o gato atrás do rato. Todo mundo quer subir um pouquinho mais. Então, nós vamos ter que correr um pouquinho mais, né? A ideia é focar, né, e investir mais do que o Canadá para conseguir lá chegar. Importante, o que é importante nisso? A técnica, né? Acreditar, trabalhar. Eu acho que tudo que a gente consegue sonhar, a gente consegue fazer.
Falando em sonhar e o que a gente consegue fazer, a gente está chegando no finalzinho. Se você tivesse que fazer um checklist das, das ações que você fez na CBH durante a sua gestão, aponta aí uma meia dúzia. Ixi, nossa. Vou te refrescar a memória. Por exemplo, 2 bronzes pan-americanos. Bom, então tá. Primeiro, assim, não é nada que a Sandra fez, né? Eu acho que a gente fez, todos nós fizemos. Vitória de muita gente envolvida, mas sim, 2 bronzes pan-americanos que realmente a gente conseguiu se firmar como um país, o terceiro lugar no continente. Nós ganhamos todos os challenges que a gente entrou, nós ganhamos todos os sul-americanos, os Odessur, as que competimos, conseguimos classificar para os mundiais, conseguimos classificar para os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que em termo internacional isso é muito importante. Em termo nacional, a gente ter conseguido aumentar, bater ano a ano aí o número de participações no Campeonato Brasileiro. Desafio Brasil, eu acho que foi muito importante, não só para olhar para os polos, mas principalmente para olhar para as outras regiões e começar, de novo, mérito da Sandra? Não. Cópia. O Desafio Brasil nada mais é que o challenge da FEI adaptado ao Brasil. Uhum. Impossível ter feito isso sem a ajuda dos diretores estaduais. Então, foram muito importantes. A Rafa, ela em Brasília, a Cecília no Paraná, o Carlos Renato em Minas, foram os diretores que realmente abraçaram aquilo, e eu acho que o esporte, a modalidade no estado deles cresceu muito, né? E eu fico feliz com isso. Aí, puxa vida, que bom, né? No último ano ainda incluiu Santa Catarina, que não fez a prova, mas fez a clínica, e eles já estão fazendo mais clínicas de adestramento, então já existe adestramento lá. Mato Grosso do Sul. E eu acho que assim que vai, né? São coisas importantes. Eu acho que eu acho que os eventos no Brasil, o CDI no Brasil é caro, mas é muito importante. Os cursos, a gente não pode esquecer os nossos oficiais. É muito importante a gente manter os cursos FEI aqui no Brasil, para que os nossos oficiais não percam a certidão deles, né, da FEI. Agora acabou de ter um curso, eu fui, porque eu sou steward também. Foi caro, muitos oficiais do Brasil não puderam ir, alguns fizeram um esforço enorme e foram, mas me preocupa que quem não pôde ir, né, as passagens estão realmente muito caras, me preocupa que quem não pode ir não consiga se manter na FEI. Então, é importante cuidar desse oficial, porque esse oficial é importante para quando a gente tem evento aqui, senão o evento vai ficar muito mais caro se você tem que trazer um steward de fora. Então, tudo isso anda junto, né? Eu acho que muita gente tem mérito nisso, foi trabalho de muita gente, especialmente os cavalheiros que tanto se dedicam, né? Não posso deixar aqui de falar do João, mais uma vez, né? Porque eu acho que ele realmente foi um destaque grande, né? E muito do que foi alcançado foi mérito pessoal dele, né? Então a gente não pode deixar de falar disso, né? E dos criadores, é muita gente se a gente for falar, né, Ruth? Não, e tem muita coisa mais que a gente acabou não falando. Tem um tema que eu queria muito falar com você, que é bem-estar animal. A gente vai voltar nesse tema. Gente, só para lembrar, o Odessur, o adestramento é na primeira semana de outubro, tá bom? Depois a gente vai estar colocando aí, quando vai acontecer o Prêmio São Jorge com Grand Prix, intermediário com Grande Prêmio especial, quando que sai a equipe, nós vamos estar informando vocês, tá bom? Sandra, queria voltar, a gente senão o Instagram derruba a gente, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos valorosos meninos que vão estar defendendo o Brasil no Mundial em Herning, e para os meninos que estão aí buscando, os meninos e meninas que estão buscando uma vaga no time Brasil do Odessur. Deixa a sua mensagem como amazona, como juíza e como uma pessoa que vai estar presidindo o júri lá em Assunção. Eu acho assim, preparem-se. O importante é lembrar que a gente tem que chegar lá no melhor da nossa forma e o nosso cavalo também. Então, cuidado para não exagerar, né? Às vezes a ansiedade, a gente prepara tanto para a seletiva que o cavalo chega na melhor forma na seletiva e, né, já passou um pouquinho do ponto, já está um pouquinho cansado lá, né? De novo,
cuidando dessa parte mental e física do cavalo e da técnica. Boa sorte, né? Eu acho que vocês trabalharam muito, vocês têm toda a condição de bem, preparem-se fisicamente, mentalmente também, não só o atleta, não pensa só no cavalo, né? Não só no cavalo, tem que pensar no atleta também. E trabalhem como equipe, né? Acho que o mais importante sempre é trabalhar como uma equipe, né? Eu acho que o que a gente acabou de falar aqui, né? Se a gente sonha, a gente consegue, é dedicação. Eu acho que a gente tem que lembrar que o esporte não nasceu o dia que a gente chegou, tem que lembrar que tem muita, muita coisa para trás. Então, por exemplo, nós temos ali o 24º, 25º lugar do Silvio Marcondes, né? O João chegou tão pertinho em Tóquio de chegar ali, né? Ficou por, né? Então, assim, mas a meta ainda é a do Silvio Marcondes a ser batida, então a gente tem alguma coisa ainda para trabalhar. No Pan-Americano, a meta ainda é a do Orlando Facada, a medalha de bronze individual. Então, tem que focar nisso, tem que lembrar que veio muita gente antes, que nós estamos aqui hoje, vamos, né? Todo mundo quer fazer o melhor e ainda vai vir muita gente depois. Então, a geração de hoje vai ser a geração antiga do amanhã, e a gente tem que deixar um caminho sólido e técnico, né? Realmente para quem vem depois, né? E um exemplo muito, muito bom de esporte, de equipe, de dedicação, né? Então, assim, sejam um exemplo, né? Não pensem só em resultados, pensem em ser a diferença. Que ótimo. Sandra, muito obrigado por esse papo de hoje. A gente vai falar novamente de Odessur, o sul-americano vai estar na pauta aí das nossas lives nas próximas semanas, com certeza, chegando mais próximo da formação da equipe. Então, queria te agradecer mais uma vez, agradecer pelo papo, pela amizade, pelo longo tempo de convivência, e convidar as pessoas que a semana que vem a gente vai falar de um assunto que não deu para a gente falar hoje, que é bem-estar animal. E o nosso convidado é o Major Silas Oliveira Lima, da Polícia Militar. Ele escreveu um manual sobre esse assunto. Ele também é professor de ecoterapia. Então, o assunto vai ser bem-estar animal, a Polícia Militar, com o trabalho que vem sendo envolvido. Então, não percam, mandem as suas sugestões, tá bom? Sandra, querida, um beijo para você. Boa viagem, boa sorte. E vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada aí pelo convite seu, do Ismael. É um prazer estar aqui. E, bom, a gente vai fazendo mais papos para frente e é isso aí. Boa sorte, né? É o que, né, como último recado, boa sorte, né? Vamos todo mundo tentar evoluir. Acho que isso é o mais importante. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, criadores, proprietários, atletas que nos acompanharam. Mandem as suas sugestões para a gente transformar isso aqui num bate-papo sempre bacana, tá bom? O Ismael está no aeroporto embarcando para o Festival Internacional do Cavalo Lusitano em Lisboa e está mandando aí um beijo para você, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau, até a próxima gente, semana. Tchau. Prazer. Tchau.